Não tão rápido assim, porque a história do seu pai é inacreditável. Então, o Almir Pernambuquinho foi um jogador campeão do mundo no Santos de Pelé. E é uma história maravilhosa. Então, o Álvaro, você vai, por favor, você vai me corrigindo aqui as coisas, vai fazendo seus comentários. Tá bom. A história do seu pai, o Almir Pernambuquinho, a carreira dele começa em 1956 pelo Sport de Recife. E ele ganha o Campeonato Pernambucano de 1956 e faz uma campanha extraordinária e se destaca lá, certo? Aos 19 anos. E aí ele sai aos 19 anos e vai pro Vasco da Gama, onde ele fez uma história linda, uma história abençoada, aonde ele chega. Inclusive tem uma história curiosíssima, Álvaro. Por favor, eu queria pedir, se você puder contar. O seu pai, ele veio pra morar na casa do Bellini. E é uma história maravilhosa. Gente, eu tô emocionado, Álvaro. O seu pai, ele foi batizado pelo Bellini, o jogador mítico, ganhou Copa do Mundo, tudo. O seu pai morou com o Bellini. O Bellini disse que seu pai era uma pessoa extremamente amorosa, extremamente boa pessoa, bom caráter. E quem batizou o seu pai veio sem batizar. Quem batizou ele foi um padre que estava nas intermediações. Aí o Bellini aceitou ser padrinho e ele chamou uma dirigente, a filha de um dirigente do Vasco, para ser a madrinha e batizaram seu pai. Não é isso, ô Álvaro? Sim, sim. É porque minha avó, ela era evangélica. E a Dolores? Não, a minha avó Adelaide. Minha avó Adelaide, mãe do meu pai. E ela não quis forçar nada para o meu pai, ela deixou que o meu pai decidisse o que ele queria fazer, se ele queria ser batizado como evangélico, como católico, ou ter outra opção. E ele escolheu quando ele já era adulto, e foi na época que ele estava morando com o Bellini. E foi muito interessante, né, porque o mundo dá muitas voltas, né, e a minha mãe conhecia o Bellini antes do meu pai, você acredita? Porque minha mãe é de Itapira. A minha mãe é de Itapira, a mesma cidade que o Bellini nasceu. Ela viu o Bellini jogar no Itapirense? Você não sabe, o Bellini era barbeiro do meu avô. Cara, não é possível. Ele ia em casa fazer o cabelo do meu avô, pai da minha mãe. E nunca mais eles tiveram contato. Aí o meu pai, na verdade, você que estava contando a história de jogador do meu pai, mas só fazendo uma rápida correção. O meu pai, ele saiu de Recife como júnior, jogador júnior do esporte, porque o Vasco pediu 5 jogadores do júnior para fazer teste no júnior do Vasco. E meu pai foi fazer teste no júnior do Vasco, só que em vez dele passar pro júnior do Vasco, ele passou diretamente pro profissional. E em menos de um ano, ele já estava na seleção brasileira. Então, ele diz, né, no livro dele, que foi assim, uma coisa que quase lhe pirou. Porque ele estava brincando em um determinado período de jogar bola no meio da terra, e no final do ano ele está jogando na seleção brasileira com os ídolos dele, que ele colecionava figurinha. Então, então foi só fazendo essa rápida correção. Então, o Bellini esbarrou assim na minha família assim, várias vezes, né? Então, como barbeiro do meu avô paterno e depois como padrinho do meu pai. Né? E também foi padrinho de casamento, não só de batismo, mas de casamento também. Inclusive a sua avó pedia pro Bellini, ele que contou isso aí, a sua avó ligava pro Bellini e pedia que ele tomasse conta do seu pai, porque ela falava que o Bellini tinha juízo, que era pra cuidar do seu pai. Verdade, isso é verdade, sim. Bom, aí no Vasco, o Álvaro, ele ganhou o Super Campeonato Carioca, a final contra o Flamengo, 2-1, gol de Almir Pinga. Sim. Aí depois, torneio Rio-São Paulo, goleada em cima da Portuguesa no Pacaembu, 5-1. Tá. Seu pai deu show. Depois, vem aqui uma polêmica, o Álvaro, eu não sei se você pode falar sobre o assunto, que eu sei que é polêmico. Ele teve a oportunidade de jogar na seleção, mas ele não quis. Dizem, Álvaro, não sei se, pelo amor de Deus, dizem que foi o goleiro Barbosa, que a gente já trouxe a história dele aqui no programa. Diz que o Barbosa, sem querer, não era de maldade, mas o Barbosa acabou sem querer influenciando negativamente ele não ir pra Copa do Mundo, porque o Barbosa falou pra ele assim: olha, eu fui lá na Copa e olha o que fizeram com a minha vida, me perseguiram, me colocaram a culpa de mim, então você toma cuidado só, Almir, pra você não ir,
e não ficar manchado. E aí diz que o Almir assustou e não quis ir. Essa história é real, Álvaro? É verdadeira, e foi o maior arrependimento que meu pai teve na carreira profissional dele. É verdadeira. O Barbosa falou pra ele, se você for e não for campeão, eles vão acabar com você. E ele achou, porque naquela época convocavam 3 jogadores a mais pra ir pra Copa, né? Só que eles cotavam os últimos 3 no último treino. E meu pai começou a achar que não ia ser campeão. E ele fingiu que estava machucado, porque ele gostava mais da equipe do Vasco do que do pessoal da seleção. E o Vasco, na época da seleção, ia excursionar pela América Central. E ele preferiu ficar com os companheiros do Vasco do que ir para a seleção. E ele falou que foi a maior bobagem que ele fez na vida dele. Mas o Barbosa não era uma pessoa, acho que ele não fez de maldade, Álvaro. Eu acho que ele só fez um desabafo, será que não? O que você acha? Foi um conselho de amigo, né? Porque, na verdade, ele falou a verdade, né? Porque acabaram com a vida dele, né? Por causa da Copa de 50, né? Acabaram. E ele pensou, acho que como, sei lá, uma pessoa mais velha, de mais idade, falou, toma cuidado, vê aí, tenha certeza, vê se você acha que vai ser campeão, você vai. Se você achar que não vai campeão, pula. E meu pai, não sei porque, ele achou que não ia dar certo. Ele achou que não ia dar certo o time. Imagina, era um time que tinha Pelé, Garrincha, né? O meu pai também estava lá, eu tenho fotos ali, onde ele está do lado do Newton Santos e do Pelé, e o destaque da reportagem era ele, meu pai. Só isso, só. Mas ele achou que não ia dar certo. Mas Deus sabe de tudo, né? E ele acabou não indo e o time foi campeão pela primeira vez. O Brasil foi campeão com o Bellini levantando a taça. Inclusive o Bellini virou estátua no Maracanã. Tem a estátua dele lá. Sim, sim. Ô Álvaro, mas só que o seu pai não foi pra seleção, mas tem um detalhe, o seu pai no Vasco, ele excursionou e aí ele ganhou o torneio internacional de Paris contra o Real Madrid, 4-3 pro Vasco. Sim. Na final. Sim. Foi uma coisa fantástica. Aí, em 1959, ele foi convocado contra... Aí vai entrar... O Álvaro, uma coisa que é recorrente na história do seu pai, que eram as brigas que ele fazia em campo, mas era porque os adversários provocavam, né? Então, em 1959, ele é convocado para a seleção contra o Uruguai e começa uma guerra em campo. E essa guerra foi curiosa, porque até o Pelé era o homem mais pacífico do mundo, o Pelé entrou no meio da briga. Porque diz que o goleiro foi dividir a bola com o seu pai. Aí o seu pai entrou forte, aí o capitão do Uruguai veio tirar satisfação, nisso o Pelé veio pra defender o Almir, né, o seu pai, e aí começou uma confusão generalizada e virou uma guerra campal. Inclusive tem a súmula desse jogo, tem a súmula na CBF, onde sai um monte de gente machucada e foi uma maior confusão, né, o Álvaro? Não, ele falou que, mas é porque o zagueiro lá, o William Martinez, né, ele, parece que meu pai foi dividir a bola com o goleiro, os dois caíram, e não sei se foi o goleiro, acho que foi com o zagueiro, e alguém gritou pro zagueiro uruguaio assim, dá um susto nos brasileiros aí, dá uma pancada pra assustar alguém, e o cara deu uma cotovelada no peito do meu pai. Aí acendeu o pavio, né? Seu pai não era fácil não, cara. Aí começou. Ai. Aí foi feito um desmanche no Vasco. Eles falavam que era o desmanche do Expresso. E aí desmanchou. E aí foi aí que seu pai veio pro Corinthians com um contrato muito bom. Seu pai veio com um contrato bacana e com o título de Pelé branco. Não foi isso? Sim, mas então, o contrato até é interessante. Ele não queria sair do Vasco. O Vicente Mateus foi atrás dele, porque queria fazer uma contratação para fazer páreo com o Santos, por causa do Pelé. E começou a querer contratar meu pai. E meu pai começou a pedir... A intenção do meu pai era não vir. Então ele começou a pedir um monte de coisa para o Corinthians recusar. Só que tudo que ele pediu, o Mateus acabou cedendo. E ele acabou, sem querer, fazendo o maior contrato da época. E quando ele veio para São Paulo, pelo contrato que ele fez, ele causou... como é que se fala? Ciúmes de alguns jogadores do Corinthians. Por isso, quando ele chegou no Corinthians... O pessoal começou a colocar ele de lado, assim, por ciúmes do valor que ele tinha no contrato. Ai. Mas então foi por isso que ele teve uma passagem mais apagada no Corinthians? Foi, porque na princípio ele tentou jogar, né? Ele acabou vindo pra cá e tentou se dar bem. Eu tô falando porque nessa época eu não tinha nem idade, aliás, não tinha nem nascido nessa época, mas pelo que ele escreveu no livro, né? Que ele fez depois, no final da vida dele, ele deu uma entrevista em que 2 jornalistas transformaram num livro.
E ele disse que ele chegou no Corinthians, tentou fazer o melhor dele, só que ele viu que estava sendo boicotado pelos principais jogadores, e aí teve uma hora lá que ele já falou, já desistiu de tentar. Aí não fez mais nada. Inclusive, os status dele ficaram... aí no Corinthians ele jogou 29 jogos e marcou só 5 gols, que é uma média considerada baixa, né, Álvaro? Quer dizer, no Corinthians ele teve uma passagem bem apagada, né? Sim. Aí no Corinthians não foi legal a passagem. Aí, em 1961, ele vai pro Boca Juniors, conquista o campeonato argentino. Sim. Tem um relato aqui, em um jogo contra o River Plate, deu uma entrada violenta, seu pai era terrível, deu uma entrada violenta em um jogador do River, que saiu contundido e foi expulso. Indo pro vestiário, agrediu outro jogador do River, que revidou e também foi expulso. O Boca ficou com 10 e o River ficou com apenas 9 jogadores. Quer dizer, ele saindo do campo, ele agrediu mais um e foi pro vestiário. Não, desculpa eu te corrigir. Não foi, a história não é bem assim. Foi uma partida, foi Boca e Chacaritas Júniors, um time pequeno lá. O que aconteceu foi o seguinte, o meu pai estava machucado, ele não tinha condições de jogar, e o técnico, Fiola, falou para ele que ele tinha que entrar em campo. Mas ele falou assim, seu Fiola, eu tô sem conseguir andar direito. Ele falou, não, mas o homem mandou você entrar, que o homem era o presidente do Boca, e o presidente do Boca naquela época era um cara de muita influência, né, e falou, você vai ter que entrar. Daí ele falou que ele entrou, tomou infiltração, parece que no joelho, e deu 5, 10 minutos de jogo, a torcida já começou a xingar ele, porque ele não estava em condições, ele não conseguia correr, ele não estava jogando legal. Aí ele falou, nossa, eu não estou conseguindo andar, e ele foi reclamar até com o Fiola, ele falou, eu não falei pro senhor que eu não tinha condições de jogar? Aí falou que aí os caras começaram a bater nele, viram que ele não estava em condições, aí começaram a até descer a pancada nele. Aí que ele começou a briga, ele falou assim, já que eu não estou conseguindo jogar, e o Boca parece que começou a perder o jogo de 1-0. Ele falou, vou fazer uma confusão aqui para pelo menos tentar ajudar o Boca. Daí ele começou a discutir com um cara lá, ele percebeu que o cara estava com a cabeça bem quente, provocou o cara aceitou, os dois foram expulsos. E quando ele está indo pro vestiário, ele viu que tinha mais um, que estava bem alterado. Daí ele pensou assim, esse aqui tá alterado, vou chamar ele pra briga também. Aí chamou, o cara pra cima e o cara foi expulso. Final da história, o Boca ganhou de 2-1. Virou o jogo, porque também ele tirou 2 caras do outro time. Mas a briga foi porque ele não tinha condições de jogo e ele foi forçado praticamente a jogar, entendeu? Mas ele pegou uma suspensão de 90 dias. É importante isso. Então, mas quem não entende, não tava entendendo, porque como meu pai contou, né, o futebol antigamente, né, não sei como é que tá hoje, mas era podre, né? Vamos falar bem claramente, era um mundo assim, submundo. Então a torcida não vê muita coisa que acontece dentro. A torcida tá vendo só o jogador ali se dando mal, o cara pensa que o cara tá fora de forma e tal, e muitas vezes o jogador tá machucado jogando. O jogador, ele tá se dando o máximo, mas ele não tem condições nem de andar direito. E aí acontecem umas confusões, e como ele já tinha a fama de um jogador briguento, mais uma briga colocaram na conta dele, como se ele tivesse começado aquela briga do nada. Mas tem uma história por trás, né, que é essa que eu tô falando pra você. São coisas assim que o povo não ia ficar sabendo, não tinha como. Não tem. Depois ele faz breves passagens pela Fiorentina e o Genoa, na verdade, desculpa, da Itália. Por que as passagens dele na Itália não vingou? Você sabe o motivo, Álvaro? Sim, justamente por o pessoal forçar ele a jogar machucado. Ele teve essa contusão na Argentina, foi na época que eu nasci, né? Eu nasci lá quando ele estava jogando no Boca. Aí nós fomos para a Itália, a minha mãe conta que o médico parece que falou que ele tinha que ficar 8 meses em recuperação, e parece que em 2, 3 meses já quiseram que ele jogasse. E ele falou para os médicos, olha, não tenho condições de entrar em campo. Os caras falaram, não, você vai entrar, você foi a estrela principal contratado, que na verdade ele foi contratado pelo Milan, e o Milan emprestou ele para o Fiorentina e depois para o Gênova. Só que ele não tinha condições de jogar, e não conseguiu jogar bem, e teve uma hora que ele falou assim, se eu continuar entrando em campo, a minha carreira acaba aqui. E o presidente lá da época do time lá, não sei se era do Milan, não sei de qual dos times lá, eu acho que era do Milan. Meu pai disse que o cara era mafioso. E o cara começou a ameaçar meu pai. E tem uma hora lá. Ah, meu Deus. Tem uma hora que meu pai chutou o pau da barraca e falou assim: é o seguinte, ó, eu vou parar de jogar agora de futebol. Se você não me mandar de novo pro Brasil, se você não me vender e não parar de jogar agora, eu tô encerrando minha carreira agora e você vai ficar com prejuízo maior.
Aí o cara viu que ele estava falando sério e o Santos estava excursionando nessa época pela Itália. Aí parece que ele encontrou com os amigos do Santos, que de repente o Pelé, eu não lembro com quem que ele encontrou, que ele conhecia da seleção, e o pessoal pediu para o Santos contratar ele lá. Aí ele veio para o Santos, aí começou a carreira no Santos, entendeu? Aí o Santos deu tempo dele se recuperar, e foi quando ele estreou, ele já estava já bem fisicamente e tal, e até o dia que ele foi bicampeão mundial pelo Santos, né, no lugar do Pelé. Ah, essa história é linda, né, cara? Porque essa história de arrepiar, gente. Quando ele vem pro Santos, foi em 63, 64. Aí ele vem na era Pelé. E ele vem e disputa a final do Mundial Interclubes. O Santos perde de 4-2 lá na Itália. Naquela época era assim, um jogo fora, um jogo em casa. E se tivesse empate, aí era um terceiro jogo num campo neutro, né? Mas mesmo sendo no mesmo país, mas neutro. Então, o primeiro jogo o Santos perde 4-2, e aí tem a volta do jogo no Brasil. E aí o Milan vinha com aquele, né, o povo que fala isso aí, ó, porque o Milan veio meio arrogante, né, meio soberbo, e diz que aí o Pelé não pôde jogar, porque ele tava lesionado, e aí o seu pai entrou no lugar do Pelé. E inclusive, Álvaro, falam que o pessoal tava desacreditado do seu pai entrar no lugar do Pelé e chegaram a vaiar ele. Não é verdade isso, Álvaro? Então, o pessoal sabia já que o Pelé estava machucado, o Pelé não ia ter condições de jogo. Só que não avisaram a torcida. Eles deixaram na dúvida se o Pelé ia jogar ou não, mas só que os jogadores do Santos já sabiam que o Pelé não ia jogar. Então, a partida foi no Maracanã, tinha mais de 100 mil pessoas, e meu pai disse que o locutor do estádio começou a dar a escalação do time do Santos, daí começou a falar 8, Mengalvio, todo mundo aplaudiu, 9, Coutinho, todo mundo aplaudiu, 10, daí o cara deu um tempo assim, aí falou Almir, quando falou Almir, falou que foi a vaia de mais de 100 mil pessoas, Aí meu pai pegou aquela vaia, ele diz, né, no livro, na entrevista que ele deu no livro, que ele pegou aquela vaia como estímulo. Ele falou assim, vou fazer todo mundo me aplaudir. Eu vou transformar essa vaia em aplauso. E foi o que ele fez. Tem uma história do seu pai que é muito boa. Aí quando seu pai entrou em campo, diz que isso foi o Pepe que falou. O Pepe falou que o seu pai já entrou no veneno e disse que ele falou assim, que aquela italianada bateu muito no Santos quando tava lá na Itália. Falou assim, agora eu vou dar uma lição nessa italianada. Diz que ele já chegou dando uma porrada no Amarildo do Milan. Eu falo assim. Seu pai não era mole não, cara. Aí disse que ele deu uma porrada no Amarildo, o Amarildo rolou pro chão. Mas aí o árbitro não expulsou e tal. E aí o Santos venceu por 4-2 com um gol do Almir, né? Ele fez um dos gols, né? Naquele jogo lá. Ele tava perdendo. E o Pepe falou que. E o Pepe falou que só ganhou por causa dele, porque disse que seu pai foi fundamental naquele jogo, o Álvaro. Então, esse jogo que você tá falando foi o segundo jogo, porque o primeiro o Santos perdeu na Itália de 4-2. Isso. Esse segundo estava 2-0 pro Milan no primeiro tempo. Aí na virada do segundo tempo, o Santos fez 4 gols, meu pai fez um dos gols. Aí foram para a terceira partida, que era no Maracanã. No Maracanã de novo, parece que foi 2, 3 dias depois. Ele falou que caiu um temporal lá, que falou que parecia que estava acabando o mundo lá. E aí o que acontece? Como meu pai sabia falar italiano, porque a gente já tinha morado na Itália, ele começou a provocar bastante os italianos em italiano. E ele viu que tinha uma jogada lá, que o Trapattoni, sabe o Trapattoni, que não sei se você conhece, é um grande jogador. Agora ele foi técnico há uns tempos atrás do Milan, e o filho dele também é bem famoso, não sei se é o Maldini, é um grande jogador da Itália. Ah, sim, do Paolo Maldini, é o pai dele, isso? Sim, É o pai dele. Então meu pai falou que provocou bastante o Trapattoni, e teve uma hora lá com uma jogada, que a bola estava assim, meia altura, e meu pai sabia que o Trapattoni ia querer entrar com tudo. O que o meu pai fez? Ele colocou a cabeça para o Trapattoni chutar, e o Trapattoni chutou a cabeça dele. Sim. E foi pênalti. Aí, através desse pênalti, o Santos fez 1-0 e foi bicampeão do mundo. Ele deu a cabeça pro Trapattoni chutar. Inclusive, é falado que ele queria bater, mas aí o pessoal não deixou. Quem bateu quem converteu esse pênalti, você lembra quem foi? O Dalmo. Dalmo, isso mesmo.
É um assunto chato ter que falar, mas é só um comentário, porque é chato comentar, mas aí, anos depois ele confessou que ele jogou esse jogo dopado, com o que eles falavam que era bolinha, que era um sedativo. É verdade essa história, Álvaro? É verdade, meu pai fala que é verdade. Ele falou que um diretor do Santos chegou para ele antes do jogo e falou: se você quiser, é só você me falar. Aí ele falou: quero. Aí o cara deu e falou: então pega aquela laranja ali, porque antigamente, não sei se hoje ainda dia tem, o pessoal cotava umas laranjas assim pro jogador chupar antes do jogo, né? Ele falou: a laranja ali vai ter o médico que você quer. E ele falou que ele tomou o negócio lá pra ficar o estimulante, né? E jogou dopado. Ele falou mesmo. Bom, aí depois, pelo Santos, então quer dizer, olha a carreira maravilhosa do seu pai. Ele ganhou Taça Brasil, pelo Santos, Taça Brasil 63, 64, Campeonato Paulista 64, Libertadores da América 63 e o Mundial de Interclubes 63. Então quer dizer, você considera, na sua opinião, quando você avalia o auge do seu pai, a passagem melhor dele, a mais bonita, foi realmente no Santos? Você pensa dessa forma? Com certeza, né? Porque é o maior time, né? Se não foi o maior time do mundo, é um dos maiores times do mundo, né? Eu creio que deve ser o maior do mundo. Né? Porque você jogar ao lado do Pelé, no auge do Pelé, junto com o Coutinho também, que era um outro cracaço, né? Que foi meu treinador. Eu fui júnior do Santos e eu peguei o Coutinho como treinador, o Mengalvio também. Ah, que legal, cara. Diz que o Coutinho era super humilde, o Álvaro. Diz que ele era muito humilde. O Coutinho era um cara sensacional. O pessoal do Santos é sensacional. O Mengalvio também é um cara sensacional. O falecido Zito, eu tive convivência com alguns deles. O Lima, cara nota 1000. O próprio Pelé, né? Eu tive só uns 2 ou 3 contatos com o Pelé, também um cara muito legal. Então é um pessoal muito... Meu pai se deu bem, muito, muito bem no Santos, porque o pessoal recebeu ele de braços abertos, né? E ele teve muito prazer em jogar no Santos. Você chegou a conhecer o Gilmar, ou Álvaro, o goleiro Gilmar, ou não? Conheci. Caramba, que legal, cara. Diz que o Gilmar era um tremendo bom caráter, cara. O Milton Neves fala muito bem dele, diz que era um tremendo bom caráter, viu, Álvaro? Sim. Eu não tive muito contato com ele, eu tive mais com aqueles outros que eu te falei, né? Mas é legal. Entendo. Ô, Álvaro, aí depois, já caminhando mais pro final, aí depois ele vem pra 65 até 67 do Flamengo. Ele ganha o Campeonato Carioca de 65. Foi esse campeonato que é onde ele marcou um gol épico, que saiu inclusive num jornal na França. Onde ele marca um gol se arrastando na lama. Ele jogou o corpo dele e foi arrastando na lama pra empurrar a bola pra dentro. Não foi isso? Então, a bola foi na trave, né? Era um jogo à noite, né? No Maracanã, Flamengo e Bangu. E a bola bateu na trave. O goleiro e ele foram na direção... Aliás, estavam caídos, tanto ele como o goleiro. E aí o goleiro estava caído, ele de pé, e a bola foi para outra trave. E tinha 2 opções, né? Ou o goleiro dava outro voo para jogar a bola para longe, ou meu pai se jogava para pegar a bola. O que ele fez? Ele se jogou de cabeça, arranhou a cabeça toda para cabecear a bola que estava. E ele fez o gol. Ele se jogou, arranhou a cabeça toda e fez o gol. Por isso que a torcida do Flamengo adorava ele, né? Porque ele se machucou ele ficou todo arranhado, mas ele fez o gol, de não ter medo de se machucar, né? Então, por isso que quando eu fiz essa entrevista pro UOL, que eu falei que ele era muito intenso, né? Meu pai não tinha medo de se machucar, de se doar, assim, para um clube, né? Por isso que as torcidas dos times que ele jogou adoravam ele. Amavam ele. Agora as torcidas adversárias odiavam, né? Diz que algumas pessoas da imprensa também não gostavam dele. Tinha muita gente que não gostava. Então, sempre quando alguém vem perguntar sobre meu pai, né? Eu fico até assim, às vezes com um pé atrás, porque ou vai falar muito bem ou vai falar muito mal. Não tem meio termo. No Flamengo ele fez 73 partidas, 21 gols. Ele ficou famoso por... essa aqui foi uma polêmica muito grande, Álvaro. Eu queria, por favor, que você comentasse, que isso aqui é uma história que até hoje muita gente comenta. Ele ficou famoso porque... eu quero que você conte completo, eu vou só fazer um resuminho aqui. Na final contra o Bangu, em 66, o Flamengo vai e toma um gol. Dizem que o primeiro gol foi falha do goleiro, eu olhei... Achei que realmente o goleiro podia ter espalmado pra fora, mas ele espalmou pra dentro, a bola entrou. Você já vai fazer o seu comentário. Aí depois, segundo gol, terceiro gol. O Flamengo perdendo de 3-0 em casa.
e pro Bangu. Aí dizem que o Almir falou que ele não ia aceitar, não ia deixar o Bangu dar a volta olímpica. E aí ele começa uma briga, e aí palavras do seu pai retirado dos escritos dele, daquela entrevista que ele deu pro Lance, ele afirmou o seguinte: dei um soco no estômago do goleiro Birajara do Bangu, ele caiu e se levantou logo para revidar, enquanto Ari Clemente me dava um soco. Eu estava cercado de jogadores do Bangu e fui enfrentando todos eles. Um pontapé num, soco no outro, uma corrida em cima do outro, até que todo mundo entrou na briga. Eu estava uma fera dando cacete em quem encontrava. Então isso aqui foi ele que relatou. Vamos por partes, Álvaro. O mais curioso de tudo isso é que o Bangu não conseguiu dar a volta mesmo. Ele falou que o Bangu não ia dar a volta olímpica e ele conseguiu parar. Realmente o Bangu não deu a volta olímpica. Qual que é essa história a fundo, Álvaro? A famosa briga em que a final foi encerrada por causa do seu pai. Como é que foi essa história? Então, aí outros bastidores, né, que a torcida acabou não sabendo, né? O meu pai falou que mesmo experiente, todo jogador ficava um pouco ansioso antes de uma decisão. E antigamente no Maracanã, qualquer decisão tinha mais de 100 mil pessoas, né? Ainda mais se tratando de Flamengo. E ele começou a achar estranho que no time do Flamengo tinha jogador que não estava nervoso. Ele citou lá um jogador lá que não estava nervoso. E ele começou a achar estranho, porque todo time nervoso e só um que não estava. E antes de começar o jogo, mais uma vez os dirigentes do Flamengo perguntaram se os jogadores queriam... O dirigente perguntou para ele: você quer tomar estimulante? Ele falou: toma. E ele falou que não só foi ele que tomou estimulante naquele dia, como muitos jogadores do Flamengo. E além de tudo isso, ele falou que antes de começar o jogo, o juiz chegou perto dele e falou assim: hoje eu estou doido para te expulsar, faz qualquer coisa que eu vou te mandar embora. Então, meu Deus. Então ele percebeu que tinha um jogador do Flamengo que tinha se vendido pro Bangu. O Bangu naquela época era dirigido por bicheiros. O pai do Castor de Andrade. Ele era bancado por bicheiros. O juiz estava comprado pelos bicheiros. Segundo meu pai, pelo que ele percebeu, o juiz já era contrário ao Flamengo naquele dia. E o estimulante, em vez de ajudar os jogadores do Flamengo, fez todo mundo perder os reflexos. Todo mundo estava meio como se adormecido em campo. E para aumentar ainda mais o sufoco dos jogadores do time, naquela época não havia substituição. E um jogador do Flamengo se machucou logo no começo e não tinha como substituir. Então tinha tudo isso ao contrário. O juiz contra, um jogador do Flamengo tinha se vendido, o doping tinha dado efeito contrário. Aí, primeiro tempo, se eu não me engano, acabou 2-0 para o Bangu. E quando eles voltaram para o segundo tempo, logo no começo o Bangu fez 3-0. Aí meu pai pensou assim: nossa, vai ser a maior goleada que o Flamengo vai tomar na história. Porque tá tudo ao contrário, a gente não tem condições de virar esse jogo. Daí ele falou assim: então vou procurar fazer alguma confusão para acabar esse jogo. E daí começou a briga. Aí quando ele começou a briga, ele foi expulso. Ele falou que nem olhou pro juiz porque ele já sabia que ele estava expulso. E quando ele estava, porque teve duas brigas, na verdade não foi uma só, teve duas. Quando ele tá descendo pro vestiário assim, um diretor do Flamengo falou para ele assim: Almir, volta e acaba com essa palhaçada. Aí falou que ele voltou, daí ele começou a segunda briga, daí brigou todo mundo com todo mundo. Aí acabou o jogo. Mas eu achei muito curioso isso, que ele disse que ele falou que o Bangu não ia dar a volta e o Bangu não conseguiu dar a volta mesmo, porque fechou tudo, entrou polícia. Aí começou essa confusão toda. Eu queria perguntar a sua opinião sobre um assunto que eu tenho certeza que já respondeu essa pergunta 500 vezes. Deve estar até chato pra você responder, mas eu vou te perguntar mais uma vez. Muitos afirmam que se o Almir tivesse no jogo do 7-1, o Brasil não ia tomar 7-1. Por quê? Isso eu ouvi da boca do próprio Júnior, comentarista que jogou no Flamengo. Ele disse que faltou malícia no dia do 7-1, porque eles foram tomando gol e foram deixando. Tomou o primeiro, tomou o segundo, tomou o terceiro, tomou o quarto. Quer dizer, faltou malícia do quê? De alguém parar aquele jogo, para o jogo, respira, monta outro esquema. Então dizem que se o seu pai tivesse no 7-1, que ele ia arrumar uma briga com um daqueles alemão, ele ia arrumar uma encrenca, e ele ia ser expulso, ou então ele fazia o alemão ser expulso, pra parar o jogo, pra recomeçar, pro Brasil ter alguma chance. Qual que é a sua opinião? O que você acha que ia acontecer se o seu pai tivesse lá naquele 7-1, dentro do campo? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Eu nem sei te dizer, viu, Nani? É tão imprevisível, né? Porque tudo depende do calor do jogo, né? Porque eu não sei, depende do dia, se o jogador está inspirado, se o jogador tá. Porque tem muitos jogadores assim que ficam, parece que hipnotizados, né? Paralisados. Possivelmente ele deveria fazer alguma coisa para impedir que o Brasil tivesse aquela. Ficasse dormente como estava, né? E eu acho que ele faria alguma coisa assim, né? Entendo. Bom, aí caminhando mais pro final, no final da carreira dele, ele jogou no glorioso América do Rio, jogou 67, 68, teve uma passagem discreta, porque já estava no final da carreira. No primeiro jogo do Campeonato Carioca, pelo América, ele enfrentou o Flamengo, marcou um gol. Isso quem conta é o Silva que frequentou muito sua casa. Sim, sim. E a última briga da história do Almir Pernambuquinho foi uma briga histórica em 1967. O América venceu o Olaria por 1-0. Esse jogo constava até até pouco tempo atrás, constava nos Guinness. Agora acho que não sei se já tá mais, se ainda tá. Foi uma briga que o América venceu o Olaria por 1-0 e os 22 jogadores foram expulsos, porque começou uma brigaria e todos se envolveram, todos os jogadores foram expulsos, o jogo foi encerrado. Você tem informação dessa briga, como é que foi, Álvaro, ou não? O meu tio, o falecido meu tio que eu tive, ele falou que foi a pior briga do meu pai, essa aí, dentro de campo. Essa porque, como ele já estava veterano e muito conhecido, o pessoal provocava mesmo, sabia que ele não fugia, né? E ele foi defender, parece que o Edu, irmão do Zico. E aí começou uma briga e aí entrou todo mundo, todos os jogadores, entrou polícia, entrou todo mundo. E foi uma confusão feia mesmo. Bom, agora a gente vai chegar na parte... ele encerra a carreira aos 31 anos e aí a gente chega na parte... lógico que tem um hiato muito grande que você vai contar pra gente, mas ele encerra a carreira aos 31 anos e aí chega a fatídica parte onde vai começar a sua história, a gente vai narrar a sua história. E foi uma tristeza muito grande. Consta nos autos que no dia 6 de fevereiro de 1973, num bar na Avenida Atlântica, assassinaram o seu pai. Foi uma morte muito polêmica. Diz que você, inclusive, você não teve lá porque o seu pai não quis que você fosse. Não foi isso, Álvaro, essa história? Que ele não quis que você fosse ficar com ele? Nessa época, eu tinha 11 anos de idade, e meu pai já estava separado da minha mãe morava em São Paulo, eu morava com ela, e eu passava férias com ele lá no Rio, e eu estava passando férias com ele lá, e ele saía, praticamente me levava quase toda noite para passear, para os lugares que ele ia, e naquela noite eu pedi para ir com ele também, só que ele sabia que ele ia jantar, ele tinha uma namorada lá, e ele falou assim, eu vou sair com a minha namorada, com os amigos, só que eu vou num lugar que não é muito legal te levar, porque é um lugar barra pesado. E eles queriam comer, parece que casquinha de siri, e o lugar ali era legal com esse tipo de comida. E ele não me permitiu que eu fosse, e foi um lugar que aconteceu a confusão aí, que ele acabou morrendo. O Álvaro, é um tema muito polêmico, é muito sensível. Eu vou fazer uma pergunta pra você que é desagradável, mas é porque realmente as pessoas vão te perguntar, então não vai ter jeito. Inclusive tem um site chamado Instituto Papai, que afirma que o que aconteceu foi que um grupo de portugueses estavam xingando homossexuais que estavam no bar, e o seu pai tomou dor daquilo, ficou ofendido e foi defender os homossexuais, e o português atirou no seu pai. Agora, tem outras pessoas que afirmam que, na verdade, foram os homossexuais que mexeram com seu pai revidou e os portugueses mataram. Qual que é a história verdadeira, Álvaro? Então, o que a gente soube, né, foi contada por um dos amigos do meu pai que tomou um tiro, porque na verdade não morreu só meu pai, morreu meu pai e mais um amigo dele, e um outro tomou um tiro no joelho. Foram os homossexuais que começaram a mexer. Eles começaram a mexer do nada. Falou que ele estava quieto na mesa dele, com os amigos, e começaram a jogar umas coisas na mesa para provocar ele. Então a gente acha muito gratuito essa briga, porque do nada começam a provocar, sabendo que ele era assim, pavio curto, né, que ele era muito explosivo. Aí ele começou a brigar com os homossexuais e o assassino foi tomar satisfações e acabou até atirando nele. O cara primeiro matou o amigo do meu pai e depois matou meu pai.
Só que o amigo do seu pai ainda foi pro hospital. Seu pai morreu no local. Meu pai morreu no local, na hora. O Álvaro, essa história é muito complicada, porque diz que o assassino, ele se apresentou na delegacia, conseguiu sair, e aí depois, pra ele não responder, ele fugiu. Dizem que o paradeiro dele foi Angola. Você sabe alguma coisa sobre isso? Não sei não. Eu sei que eles fugiram e era pai e filho, né? Não foi só uma pessoa, foram 2 homens, pai e filho. Que vergonha. Pelo amor de Deus. Bom, aqui a história se divide. Agora vamos recomeçar do zero, Álvaro. Você disse que você nasceu na Argentina. Sim. Aí como é que foi a sua história de vida agora? Vamos começar do zero, agora vamos parar a história e vamos voltar do zero. Você nasceu na Argentina, você ficou lá por quantos anos? Como é que foi? Não, nós ficamos 1 ano só na Argentina. Da Argentina, meu pai foi vendido para a Itália. Na Itália nós ficamos também mais 1 ano. Da Itália nós viemos para Santos. Em Santos nós ficamos 2 anos. Eu estou sendo bem rápido, tá? Para você até não perder tempo. E depois do Santos nós fomos para o Rio. Aí nós ficamos lá. Meu pai de lá não saiu mais. Aí eu fiquei com a minha mãe lá mais uns 3, 4 anos. Depois nós viemos para São Paulo. E aí porque meu pai e minha mãe se separaram, e eu começava a passar férias lá com meu pai. Julho eu ficava o mês todo com ele, e quando era novembro, finalzinho de novembro, acabava as aulas, eu já ficava novembro, dezembro, janeiro e fevereiro lá com ele. Todo ano eu ficava direto com ele. Inclusive ele morreu em fevereiro, né? Foi a época que eu estava passando férias com ele. E depois que ele faleceu, a gente acabou vindo morar em Santos, né? Hoje eu estou falando com você aqui de Santos. Eu estou morando em São Paulo, mas eu vim passar essa quarentena aqui na casa da minha irmã, em Santos. E eu comecei a crescer aqui em Santos. E foi aqui que eu passei a maior parte da minha vida. E aí depois eu acabei estudando, daí chegou com 18 anos, eu resolvi eu ia ser jogador, né? Eu estava no Santos, mas só que eu não tinha o talento do meu pai. Então, quando eu percebi que eu não tinha muito talento do meu pai, me deu uns 5 minutos, eu estava até para começar a jogar profissionalmente. Mas eu fiquei pensando assim, será que eu vou ganhar dinheiro com meu pai, ou eu vou me dar mal com muita gente que eu vi? Porque quando você não está acostumado com o meio do futebol, você só olha aqueles que se deram bem, mas tem muita gente a grande maioria não se dá bem. E eu pensei assim, mas será que vai ser legal para mim? No final das contas eu achei que não ia ser legal. Não ia ser legal, eu desisti. Mas, Álvaro, eu só queria dar uma travinha, só rapidinho, porque isso é muito importante para as pessoas que estão te ouvindo. Como é que você avalia que foi sua infância? Conta um pouco pra gente, sua infância foi uma infância feliz, foi uma infância de paz, e como é que era pra você lidar com o fato que o seu pai era uma celebridade, era um destaque? Como é que foi a sua infância? Como é que era a questão, por exemplo, as pessoas vinham criticar o seu pai, por exemplo, pra você. Como é que foi a sua infância? Conta pra gente, bem assim, como é que foi a infância do Álvaro? O fato do meu pai ter sido muito conhecido causou umas situações assim meias estranhas, né? Por exemplo, só pra você ter uma ideia, no dia que meu pai faleceu, apareceu um jornal nacional, em tudo que era lugar, na mídia toda. E eu fiquei mais um dia no Rio, e depois minha mãe acabou me enviando para São Paulo, né? E para Santos. E no dia que eu estou em Santos, que eu cheguei em Santos, uma família falou assim para eu ficar com eles até para dar uma esfriada na cabeça e tal. Eu estou num elevador aqui em Santos, subindo o elevador, uma mulher olha para mim e fala assim: você parece muito aquele filho daquele jogador que morreu. E começou a falar: não, você é filho daquele jogador que morreu lá? Então o pessoal toda hora me lembrava do fato, né? E eu querendo esfriar a cabeça, e durante um período eu passei um pouco traumatizado. Não vou dizer que não passei, porque não tem como, né? Porque você toma um baque, né? Porque eu fiz questão de, quando faleceu, eu fiz questão de ir no velório, apesar de 11 anos de idade. E foi praticamente a primeira pessoa que eu vi morta, né? E é um negócio que você fica abalado, né? Porque uma hora você está conversando com o teu pai, outra hora você está vendo ele no caixão. É um negócio assim que naquela época me traumatizou bastante. E para tirar aquela memória ali, minha mãe me preencheu de uma série de atividades. Então começou a me botar um monte de esporte.